Olá, sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB e hoje tem uma convidada muito ilustre, Heloísa Dalares, que foi minha professora de História da Arte. Então, o tema de hoje vai ser pautado em torno do porquê estudar História da Arte. Heloísa, por favor, faça uma breve apresentação sobre a sua pessoa e por que estudar História da Arte. Vai ser um tema que vamos desenvolver ao longo desse conteúdo, desse vídeo. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de ter sido convidada pelo Felipe, uma alegria, uma honra estar aqui, né, com você. E sou professora na FAAP de cursos de graduação e de pós-graduação. Uma das disciplinas das quais eu participo é uma disciplina transversal que se chama História da Arte, né? Temos História da Arte 1 e História da Arte 2. E tive a felicidade de ter o Felipe como meu aluno durante 2 semestres. Felipe honra. lembra, se recorda que uma das primeiras coisas que a gente faz quando está nesse curso é perguntar por que estudar a História da Arte. Para que eu entenda o porquê estudar a História da Arte, é preciso que eu tenha, né, o conceito de o que é história. Então, a gente traz história como um conjunto de conhecimentos referentes ao passado, né, da humanidade, das suas várias transformações. Então, eu vai pensando em história, claro, né, essa história tem especificidades, ela varia conforme a época, conforme o lugar, conforme a cultura que está sendo o nosso ponto de atenção, e a gente tem vários modos de olhar para a história. Eu posso olhar para a história individual, posso olhar para a história de um grupo, posso olhar para a história econômica, posso olhar para a história dos vencedores, né, a história oficial, posso olhar para a história do cotidiano. Outra questão importante que a gente trata logo de início é, enfim, a definição de arte, né? A arte como atividade humana ligada a manifestações de ordem estética. Se eu vou olhar para a arte, eu vou ter que me debruçar a respeito de questões técnicas, de questões de percepção, do enfoque emocional, da construção de imaginários, da elaboração de uma poética, de todas as experimentações possíveis que vão aparecer no decorrer dos períodos que a gente vai estudando. Né? Isso tudo, claro, tendo como centro de observação a sensibilidade estética de cada época, de cada local, de cada, enfim, recorte que a gente faz. Então, a história da arte, que soma a questão, né, do conceito de história com a questão de arte, ela é uma história que aborda as diversas manifestações artísticas que são produzidas pelo homem no decorrer da linha do tempo. Né? Então, é um campo que a gente tem que lembrar que está em constante construção, né? Em permanente revisão, e, claro, alguns artistas que em certos momentos são mais estudados, não obrigatoriamente vão ser os mais estudados em outras épocas. Então, talvez a história da arte que a gente estude hoje, daqui a 100, 200 anos, né, tenha um outro recorte, um outro enfoque diferente daquilo que a gente está vendo. Mas o que é característico da história da arte é levar a investigação do entendimento dos processos criativos, né, e da percepção da construção do espaço, né, lembrar, enfim, que eu tenho a busca de uma representação naturalista que alcança o seu auge lá no Renascimento, com a perspectiva elaborada pelo Brunelleschi, e depois tenho todo um questionamento a respeito disso no final do século XIX, início do século XX, culminando com o cubismo, né, o Picasso, o Demoiselle d'Avignon, lá desconstruindo a perspectiva. Então, eu vou entender como é que se dá esse espaço pictórico. Né? E por trás disso tudo, existe sempre um discurso. Né? Palavra fundamental, né, Felipe? Uma das palavras que a gente mais tratou durante o curso. Né? O que era o discurso? É uma narrativa que está a serviço de um determinado artista, que está a serviço de um grupo social, de um grupo econômico. Mas, a partir do discurso, eu consigo definir, consigo classificar e qualificar a arte. Então, estudar a história da arte é importante.
não só porque é um manancial de conhecimento aí infinito, né, importante para a formação individual de qualquer pessoa, mas porque além de te trazer uma bagagem cultural própria, né, o estudo da história da arte serve como um estímulo para que você desenvolva a sua sensibilidade estética, você desenvolva a sua criatividade, né, liberte a sua imaginação e a intuição, que são características que vão ser cada vez mais exigidas no mercado de trabalho. Lembrando que as tarefas repetitivas, as tarefas mecânicas, as tarefas que se restringem a um fazer mais técnico, essas daí muito provavelmente, né, a gente vai ter programas que vão dar conta de fazer. Mas se tem algo que os programas, né, pelo menos por enquanto, eu imagino, né, quero crer que nunca, né, darão, é a questão da criatividade, da intuição, da imaginação. Isso tudo vai ser fundamental para que você gere novas ideias, para que você tenha novas percepções, né, para que você tenha um pensamento mais fluido e um pensamento muito mais flexível, que serve para que você produza o seu próprio processo criativo. Independentemente se você trabalha com arte ou não, né? Todos nós temos que ser sempre muito criativos nessas nossas carreiras, né? Para que a gente se mantenha atento e apto a observar quais são as demandas que vão sendo colocadas para a gente. Eu queria perguntar para o Felipe, né? E aí, Felipe, valeu estudar a história da arte? Nossa, e muito, né? Eu pude, falando do assunto que você mencionou, né, sobre o discurso, né, a gente pode atrelar, né, a vários aspectos, né? O discurso, ele faz parte da arte, a gente tem que entender por que aquela pessoa está falando sobre aquilo, entender também que a história da arte, ela está atrelada à ideia de transformação, à ideia da vida humana, da realidade daquela pessoa, sobre as transformações que o mundo passa. Então, a história da arte tem vários pontos de reflexão. Bem que você pontuou, não é só história nem arte, é a história da arte. Então, a gente tem que pontuar, porque faz a ver com o processo, né, da nossa evolução como seres humanos. É importante entender o que é. E um ponto de reflexão que eu pude também aprender nesse conteúdo que você pôde falar é sobre o contexto, né? O contexto que nós estamos inseridos também é relevante sobre o processo da história, né? Ideia dos vencedores, dos perdedores, tem essa análise que a gente faz, que a história da arte também possibilita. E, para mim, a história da arte é a libertação do nosso pensamento, é um processo criativo. Eu pude estudar no meu colégio sobre arte e era uma libertação, você poder criar, desenhar, imaginar o que você quiser. Então, a arte, para mim, é isso. E agora, a história da arte é esse processo incrível da nossa história humana. Acho que, né, estudar a arte é muito libertador e que esse estudo de história da arte sirva para nos manter sensíveis, né, e que sirva para elevar a nossa consciência num mundo cada vez mais desafiador aí que se apresenta para a gente, né? Então, convido todo mundo a estudar a história da arte, a se aproximar da história da arte, porque é uma viagem apaixonante. A gente viaja. A arte também tem a ver com movimentos, tem a ver com movimento cubista, os autores que a gente estuda, os artistas. Então, ela tem a ver com todo o processo de quem nós somos e é libertador, ela liberta a sua mente. A arte é técnica, tem um monte de coisas, detalhes que em um vídeo só não dá para falar, mas é uma coisa incrível. Por isso que eu gostei muito de estudar com você 2 semestres sobre história da arte. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Eu acho que a gente precisa, né, estudar a história da arte para que a gente possa se aproximar da arte, né, para que a gente não ache que a arte é alguma coisa que está distante e para poucos, mas perceber a arte como algo, né, que tem muito a ver com o que eu conheço. É importante que eu conheça, que eu forme um repertório para que eu saiba aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada, né, para que eu entenda enfim, entenda no sentido de ficar à vontade, para que eu fique à vontade, tanto com a arte, que é a arte, enfim,
dita consagrada que está nos museus, né? Como ter a sensibilidade para perceber a arte popular, para ter a sensibilidade de perceber a arte que está no nosso dia a dia. Né? Então, é sempre muito terapêutico se aproximar da arte. É uma viagem, que nem eu acabei de falar, é uma viagem apaixonante. Quando a gente termina o História da Arte 1 e História da Arte 2, a gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? Fico imaginando que seja só uma iniciação para puxar um fio aí muito longo que vai continuar sendo puxado pelos alunos. Obrigada, Felipe. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com você. Depois dessa incrível explicação do conceito, para mim foi uma honra ter você no meu canal falando sobre a sua vida, sobre a sua parte, né, envolvimento com a história da arte. E eu que fico grato por ter você no meu canal e será bem-vinda várias vezes no meu canal, vários convites serão abertos. E muito obrigado, Elo, por estar aqui. Obrigada. Um beijo enorme, né, para quem assistia a gente. Um beijo enorme para o Felipe, né, e um beijo simbólico enorme para todos os meus alunos de História da Arte. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Então é isso, Elo. Muito obrigado mais uma vez e tchau! Tchau! Começando um pouco, Elo, apresente quem é você. Fale um pouco de você para nós. Bom, Felipe, né, ouvintes, espectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite nesse canal que está iniciando e que tem um papel muito importante. Eu, né, sou professora na FAP há 15 anos, minha formação é arquitetura, sempre tive voltada à pesquisa relacionada a diversas histórias, né? História da arquitetura, história da arte, história do design, fazendo uma conexão com o pensamento crítico. E hoje, né, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de história da arte, que foi esse convite, né, que o Felipe me fez, que foi meu aluno aí durante 2 semestres, excelente aluno, aliás. Oi? Desculpa. Desculpa, Elo. Desculpa, não? Não, então podemos. Eu ia falar. Quer aí? Disciplina fragmentar. Não é uma disciplina. Ah! De novo. Felipe, tá dando certo isso? Estou parecendo tá um quadro cubista aqui. Tá muito legal esse conteúdo, tô gostando bastante. É tipo, relembrar as aulas, voltar no tempo, né? E... Você não vai. Você tá gravando, você não vai fazer um corte? Você vai fazer um corte disso, Felipe! Sim. Pelo amor de Deus! Eu vou. Felipe, tá errado. Tem...